Arthur Valente esfregou os olhos ardentes, o cheiro de café queimado impregnando a bata branca. O eletroencefalógrafo zumbia, traçando picos irregulares no monitor, porém o que o fazia suar gelado não estava na tela. O som de uma tosse suave, seguida pelo tilintar da pulseira de prata de Helena, ecoou na clínica. Ele girou a cadeira, o couro rangendo no silêncio estéril. A sala estava vazia. Alucinação auditiva induzida por estresse, Arthur murmurou, a voz rouca arranhando a garganta seca enquanto digitava o laudo no teclado de plástico duro. Contudo, a luz amarela do corredor piscou, revelando uma única pétala de jasmim úmida pousada sobre as teclas. Helena não comprava jasmim há 2 anos. O gelo em seu estômago derreteu. Se a mente dele estava inventando aquilo, por que a pétala estava molhada? Arthur pegou a flor com a ponta dos dedos trêmulos. O tecido estava frio, exalando um odor doce que contradizia a neurociência. Ele abriu a gaveta do arquivo, puxando o prontuário de sono da esposa, e foi quando o nome digitado na última página o fez prender a respiração. Arthur encarou a tinta borrada. Paciente número 04. Doutora Helena Valente. Todavia não parecia a caligrafia dela. Abaixo do nome, num traço frenético e irregular, estava um horário, 0h14. O exato minuto em que o monitor cardíaco dela disparou um sinal contínuo, 3 meses atrás. A pasta de plástico escorregou das mãos suadas, estalando contra o linóleo frio. Arthur piscou, esfregando os olhos ardentes até que pontos de luz dançassem na escuridão. No entanto, os dígitos continuavam gravados no papel tremor psicogênico. Ele sussurrou, a voz falhando no ar-condicionado gelado. Ele arrastou a cadeira até a bancada, buscando a lógica fria das lupas. Mas o cheiro de jasmim podre subiu pelas narinas, espesso, sufocante. O monitor do EEG, desconectado da tomada há horas, emitiu um bip agudo. Uma linha verde, perfeitamente reta, começou a desenhar-se na tela escura. Não soava como ruído elétrico. Eram coordenadas geográficas. E o ponto final do mapa piscava exatamente no túmulo dela. Arthur arrancou o cabo de alimentação do EEG, segurando o plugue de 3 pinos no ar. O plástico estava frio, desconectado da parede há meses, mas a tela continuava emitindo aquele zumbido grave que fazia seus dentes doerem. Ele se jogou de joelhos no linóleo, arrastando as mãos trêmulas por baixo da mesa, tateando os fios em busca de uma bateria oculta, de qualquer explicação lógica. O cheiro de jasmim podre ficou mais espesso, grudando na garganta como xarope doce e enjoativo. Não existe campo magnético residual que desenhe um mapa, ele rosnou, a saliva amarga queimando sua língua. Ao puxar o eletrodo frontal, o papel térmico da máquina começou a cuspir uma nova linha. Não eram mais números. Representava a assinatura inconfundível de Helena, a letra cursiva e inclinada que ela usava nas prescrições médicas, traçada em uma tinta preta que cheirava a terra molhada. A última palavra no papel não constituía um adeus. Era o número exato do quarto onde ele estava, seguido por uma instrução clara, olhe para cima. Arthur engoliu em seco, o coração batendo descompassado contra as costelas, e lentamente ergueu os olhos para o teto de gesso. Arthur ergueu o pescoço, as vértebras estalando no silêncio opressor. O teto de gesso não era liso. Uma mancha de umidade se espalhava pela textura áspera, pulsando no ritmo exato de sua respiração ofegante. O cheiro de jasmim podre descia em filetes invisíveis, gelando sua nuca com um frio que não pertencia àquele quarto. Ele subiu na cadeira de metal, os joelhos tremendo tanto que a estrutura rangiu alto. A luz amarela do abajur revelava o impossível, a umidade não era aleatória. As ranhuras na tinta formavam a topografia exata do tumor que a matou, mas invertida. E no centro da lesão, um único ponto de condensação brilhava, desafiando a gravidade. Arthur esticou a mão trêmula. O dedo indicador tocou a gota. O líquido era espesso, oleoso, e queimava a pele como ácido. Ele levou o dedo ao nariz, engasgando. Sangue fresco e o antisséptico de iodo que Helena usava.
A gota não estava caindo do teto. Estava subindo. Arthur recolheu a mão num solavanco, esfregando o indicador na calça até a pele ficar em carne viva. O ardor não era químico, era térmico, pulsando na mesma frequência do monitor cardíaco que ele ouvirá no hospital. Ele ergueu os olhos, a pupila dilatada engolindo a íris. A gota de sangue e iodo não caía. Ela subia. Desafiando a gravidade, o líquido escuro deslizava pela parede de gesso, traçando o contorno exato da cicatriz cirúrgica de Helena. O ar do quarto ficou denso, com gosto de cobre e ozônio. O ceticismo de neurologista desmoronou em silêncio. Não era alucinação. Não era falta de oxigênio no córtex visual. O cérebro não inventa a topografia de um glioblastoma invertido nem a assinatura olfativa de um antisséptico fora de catálogo. Arthur caiu de joelhos no assoalho de madeira fria, as lágrimas finalmente rompendo a barreira de 3 meses de negação. O véu não se rasgou com trombetas, mas com a matemática impossível de uma única lágrima subindo pelo teto. Ele encostou a testa no chão, esperando o silêncio. Mas o som que veio do corredor não foi o vento. Foi o arrastar lento, inconfundível, de um par de chinelos hospitalares que ele mesmo havia queimado no quintal há semanas. Arthur congelou. O som de arrastar parou. O cheiro de borracha queimada invadiu o corredor, o mesmo cheiro acre que impregnou suas roupas na tarde em que ele incinerou os chinelos no quintal. Ele engoliu em seco, o gosto de cobre na boca se misturando à cinza fantasma. As pernas tremeram ao se levantar, os joelhos estalando no silêncio pesado. Ele caminhou até a porta, a madeira fria queimando a palma da sua mão suada. Ao girar a maçaneta, o corredor estava mergulhado na penumbra azulada da madrugada. Não havia ninguém. Mas no chão de taco, úmido e brilhante, uma trilha de cinzas negras marcava o caminho até o quarto de Helena. E no centro da mancha escura, repousava o anel de tungstênio que ele havia jogado no fundo do lago na semana passada. A água escorria da joia, pingando no assoalho com um tic-tac ritmado. Arthur abriu a boca para gritar, mas a voz morreu na garganta quando a porta do quarto de Helena se trancou sozinha por dentro. Arthur desabou de joelhos, a umidade do assoalho mordendo a pele através da calça. Ele colou o ouvido na madeira gélida da porta. O cheiro de água estagnada e algas esmagadas vazava pelo buraco da fechadura, denso e sufocante. Sua mente de neurologista disparava sinapses tentando explicar o impossível, mas o tic-tac do anel de tungstênio atrás dele estilhaçava qualquer lógica clínica. Ele deslizou os dedos trêmulos na fresta estreita sob o batente. O chão era gelo. Uma pressão úmida e congelante empurrou de volta contra o seu dedo indicador. Arthur parou de respirar. A pressão arrastou-se devagar pela sua junta, desenhando o formato exato da cicatriz que ele mesmo havia causado com a aliança anos atrás. Um sopro rouco e encharcado roçou sua bochecha do outro lado da madeira, carregando uma única palavra sussurrada que fez o monitor cardíaco de sua sanidade finalmente zerar, enquanto a maçaneta de latão girava lentamente para dentro. A porta de madeira maciça cedeu com um gemido arrastado, revelando o quarto escuro. O cheiro de maresia e algas podres não veio de fora, mas de dentro, impregnando as cortinas fechadas. Arthur engatinhou sobre o assoalho gelado, os joelhos raspando na madeira áspera até suas mãos encontrarem o objeto no centro do tapete. Não era um fantasma. Era o anel de tungstênio de Helena. A joia não estava apenas pousada ali, ela estava incrustada no chão, derretendo verniz em um formato espiralado que batia exatamente com a cicatriz branca no dedo dele. O tic-tac parou. O silêncio da sala foi rompido pelo som de uma respiração compassada, vinda de debaixo da cama. Arthur prendeu o ar, esticou o braço. Trêmulo para baixo do estrado e seus dedos não tocaram o pó. Tocaram uma mão morna, úmida, que entrelaçou os dedos nos seus com a força exata de quem nunca tinha ido a lugar nenhum. A neurociência falhou. O luto era apenas a frequência errada. E agora, a maçaneta de latão girou e a porta se trancou sozinha por fora.